No âmbito da matéria, o IRS, na perspectiva da empresa, importa desde já explorar o conceito de substituição tributária. O que é a substituição tributária? Bom, para esclarecer isto, vejamos o que nos diz, nomeadamente o artigo 20 da Lei Geral Tributária. A substituição tributária verifica-se quando, por imposição da lei, a prestação tributária for exigida a pessoa diferente do contribuinte. A substituição tributária existe sempre que uma dada entidade abonadora de rendimentos retenha uma determinada parcela destes com a finalidade de entregar tal quantitativo nos cofres do Estado e entregando ao destinatário daqueles rendimentos o remanescente. A substituição tributária é efetivada através do mecanismo da retenção na fonte do imposto devido. E para melhor esclarecer este conceito, vejamos o seguinte. O nosso manual, o IRS, na perspectiva da empresa e segurança social, temos lá este exemplo elucidativo daquilo que é a substituição tributária e como ela é efetivada através do mecanismo da retenção na fonte. Por exemplo, uma determinada entidade, a entidade XYZ Limitada, é uma entidade com uma contabilidade organizada, possui contabilidade organizada. E esta entidade paga, por exemplo, mensalmente, rendimentos a pessoas singulares, rendimentos esses da categoria A, quando a empresa paga aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores, àqueles que com ela têm um vínculo laboral, rendimentos do trabalho dependente, o vencimento, as ajudas de custo acima dos limites, o subsídio de alimentação acima do limite estabelecido e, portanto, integrando uma base para efeitos de aplicação das taxas de IRS. Quando a XYZ Limitada paga rendimentos da categoria B, nomeadamente quando paga rendimentos a prestadores de serviços que emitem recibo verde à entidade. Quando a entidade paga juros, dividendos, lucros, ou seja, rendimentos da categoria E. Quando a entidade paga aos seus senhorios rendimentos de prediais, a renda do escritório, a renda do armazém. E nesse âmbito, a situação de substituição vai ficar aqui determinado porque a entidade não vai pagar a estes destinatários a totalidade do rendimento. E essa totalidade chama-se um rendimento ilíquido ou bruto. A entidade é obrigada a reter uma quantia desse rendimento, a tal retenção na fonte, e substituir-se aos próprios contribuintes para ser a própria entidade a entregar ao Estado, até ao dia 20 do mês seguinte, as quantias retidas em sede de IRS. A situação de substituição tributária com retenção na fonte, mais conhecida, é efetivamente a que tem lugar aqui no IRS. Nos rendimentos do trabalho dependente, o trabalhador é aquele que foi escolhido pelo legislador como contribuinte, devendo pagar IRS sobre os salários recebidos, aqui no âmbito da categoria A. Através da substituição tributária, ou seja, com retenção, o legislador impõe à entidade patronal, que é devedora dos salários ao trabalhador, que ao pagar esses salários deduza o IRS devido pelo trabalhador e o entregue ao Estado. O trabalhador é, assim, o substituto e a entidade patronal é a substituta. Depois, na declaração mensal de remunerações AT, a entidade vai
declarar os rendimentos do trabalho dependente de categoria A, auferidos por sujeitos passivos residentes em território português, e as respectivas retenções na fonte. A sua entrega à autoridade tributária tem que ser até ao dia 10 do mês seguinte, a entrega desta declaração mensal de remunerações AT, e o pagamento do imposto, o pagamento ao Estado, deve ser realizado até ao dia 20 do mês seguinte. Já em relação ao trabalho dependente para não residentes e restantes categorias de rendimentos, como vimos a B, a E, a F, as entidades obrigadas a efetuar retenções na fonte de IRS e também já agora de IRC, porque haverá também essa situação, devem proceder à entrega das correspondentes importâncias utilizadas no modelo de declaração de retenções na fonte, IRS e IRC. A entrega e o pagamento deverá ser até ao dia 20 do mês seguinte. O artigo 28 da Lei Geral Tributária estabelece o regime de responsabilidade em caso de substituição tributária. Porque uma questão que nos poderá ser colocada é: e se o substituto tributário não entregar o tributo nos cofres do Estado por conta do substituído tributário? Sobre quem recai a responsabilidade? E então, nesse âmbito, em caso de substituição tributária, a entidade obrigada à retenção é responsável pelas importâncias retidas e não entregues nos cofres do Estado, ficando o substituído, por exemplo, o trabalhador, desonerado de qualquer responsabilidade no seu pagamento, sem prejuízo dos números 2 e 3 da norma, do artigo 28. Temos assim, no âmbito desta matéria, um conjunto de obrigações declarativas e de pagamento. Por exemplo, no âmbito do trabalho dependente, como eu já referi, a entidade patronal tem que entregar à autoridade tributária a declaração mensal de remunerações AT, do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. E o IRS que decorre vai ter de ser entregue ao Estado pela entidade até, ou do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Também vai haver a questão da segurança social, ou seja, a empresa tem também de aplicar os descontos da segurança social, 11% ao trabalhador e 23,75%, que é o custo que a empresa tem de suportar. E no âmbito da segurança social, a entidade tem que entregar a declaração de remunerações do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte e proceder ao pagamento da segurança social até ao dia 20 do mês seguinte, mais precisamente do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Isto à parte para a segurança social. Mas ainda dentro daquilo que é o foco desta aula, para o âmbito do IRS, quando temos a declaração de retenções na fonte de IRS, a entrega ela vai ser até ao dia 20 do mês seguinte. E aqui para as restantes categorias, a B, a E e a F. Quando nós estamos perante não residentes, vamos ter de entregar uma declaração na fonte de IRS, a entrega e o pagamento será até ao dia 20 do mês seguinte. Bom, isto é aquilo a que se chama o mecanismo da retenção na fonte, onde se aplica efetivamente a tal substituição tributária. Por exemplo, quando lhe é feito o processamento do seu vencimento, se for um trabalhador por conta de outrem, sabe muito bem que não recebe o rendimento na sua totalidade. É-lhe feito um desconto pela entidade patronal, a tal retenção na fonte, e no caso concreto da categoria A, e a entidade patronal vai-lhe entregar e pagar aquilo a que se denomina o valor líquido, ou seja, descontando a parcela do IRS e já agora também a parcela da segurança social.
O rendimento ilíquido ou bruto, menos o imposto retido na fonte, menos a parcela da segurança social que o trabalhador terá também ele que efetivamente suportar, porque a empresa depois suporta 23,75%, o trabalhador a nível de segurança social suporta 11%, descontando IRS e segurança social ao rendimento ilíquido do trabalhador, temos o seu rendimento líquido. E, portanto, o mecanismo da retenção na fonte em sede de IRS obriga a entidade patronal a substituir-se ao trabalhador, que seria o contribuinte originário, e através dele, ou por ele, melhor dizendo, a entregar essas quantias ao Estado. Mas essas quantias de retenção na fonte são meras antecipações ou adiantamentos, porque, no fim, quando no ano a seguir entregarmos nós a nossa declaração modelo 3 e o respectivo anexo, em função da categoria de rendimentos, e se for a categoria A, será o anexo A, nessa altura, ser-nos-ão aplicadas as taxas finais da tabela geral de taxas do artigo 68. E, portanto, sem prejuízo da retenção na fonte, que tem a natureza definitiva ou liberatória, o rendimento das pessoas singulares é, em regra geral, sujeito às taxas gerais do IRS, as quais, na sua configuração simplificada, apresentam os seguintes valores. Ou seja, no caso de englobamento dos rendimentos, e isto no que diz respeito às obrigações declarativas do próprio sujeito passivo, ele vai ficar enquadrado num determinado escalão de rendimento coletável e ser-lhe-á aplicada uma taxa final de imposto. E a autoridade tributária vai comparar esse cálculo com as retenções na fonte que ao longo do ano foram feitas. E se essas retenções tiverem sido superiores ao valor calculado, o Estado terá de devolver a diferença. Caso contrário, teremos IRS a pagar. As retenções na fonte são, assim, uma forma de anestesia fiscal. Ou seja, vamos fazendo estas antecipações, e no caso do trabalho dependente, de uma forma mensal, para que depois, no fim, quando a autoridade tributária aplica as taxas finais, não tenhamos de pagar o imposto assim de uma só vez. E muitas vezes até somos reembolsados porque as retenções foram superiores à aplicação final das taxas ao nosso rendimento coletável. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.